Bom, boa noite a todos. Quem estiver presente ou quem estiver assistindo, fique à vontade, seja bem-vindo a este momento. Já estou manifesto, costumam me chamar de Carlos, e nós estamos aqui nesta noite. Bom, boa noite a todos. Quem estiver já. Então, vamos juntos hoje tentar entender um pouquinho este momento em humanidade, tentando compreender a própria postura do homem. Costumam me chamar de inteligência Carlos. E em outro momento, em uma outra oportunidade, podemos conversar mais amplamente sobre a mediunidade e aquilo que ela possibilita. Neste momento, a senhora Marlete, que falará com vocês no final, se despedindo, me dá a oportunidade de manifestação, para falarmos um pouco dos padrões de comportamento humano na atualidade do homem moderno. Então, vamos juntos tentar desvendar o comportamento do ser humano. Bom, o ser humano é regido basicamente pela lei de sobrevivência. Desde que surgiu na face deste planeta, toda a sua movimentação é em busca de sobreviver através das suas duas necessidades básicas e fundamentais: nutrição e reprodução. Tudo demais existente em todas as eras da humanidade e até na atualidade é proveniente desses dois fatores fundamentais que compõem a espécie humana. No âmbito da nutrição, o homem desenvolveu a sua capacidade alimentar, desenvolveu a sua capacidade de trabalhar para poder se alimentar, desenvolveu a sua capacidade de plantar especificamente, de criar animais em rebanhos para se nutrir, enfim, de compor as pequenas civilizações como as grandes civilizações em toda a história da humanidade. Para reproduzir, o homem sempre estabeleceu as suas relações. O homem surge no mundo como membro da espécie através de um acasalamento de um par oposto, ou através, na atualidade, de fecundação em laboratório. Basicamente, essas duas necessidades humanas, que é nutrição e reprodução, se derivou tudo aquilo que vocês podem presenciar hoje em humanidade, desde as ciências, a filosofia, a própria história, as próprias religiões e a sociedade em si, produzindo a coordenação de tudo isso. O homem, basicamente, se comporta para nutrir e reproduzir. Toda a dedicação que a inteligência humana traduz, toda a dedicação que a inteligência humana reproduz, ela tem como fundamentação básica melhorar a qualidade de vida e, consequentemente, suprir as necessidades oriundas de manutenção da espécie, de manutenção das sociedades, das pequenas, como eu já disse, como das grandes civilizações. Daí surge o que nós denominamos como padrões de comportamento humano. Embora o homem seja um reprodutor, embora ele tenha necessidade de nutrição, ele não supre as suas necessidades sozinho. Por ser de natureza, basicamente,
animal, sexual humana, o homem, ele vive em pares, ele vive em grupos, ele vive em sociedades. E são essas sociedades que garantem, mediante a incompletude humana, o suprimento de suas necessidades básicas, fundamentais, e, na atualidade, até mesmo suas necessidades que estão vinculadas ao supérfluo. O homem trilha o seu caminho sempre na busca por si mesmo, e, como membro de uma espécie, deve a ela a sua manutenção, e trabalha incansavelmente para nutrir e reproduzir, mantendo aí a perpetuidade da espécie. Para isso, o homem, ele tenta desenvolver aquilo que nós chamamos de segurança. Embora seja uma forma de vida mortal, vive como se a morte fosse algo que estivesse muito longe dele para acontecer consigo mesmo. E, consequentemente, ele vive como se sempre houvesse amanhã, tanto para ele, quanto para os seus, quanto para a própria humanidade. E até então, sempre houve amanhã para a humanidade, porque ela sempre dá um jeito, mediante as grandes crises existenciais, de se reinventar e continuar. E por quê? Porque os padrões básicos de comportamento de espécie são garantidos em todas as épocas, sejam épocas de abundância, sejam épocas de escassez. O homem é basicamente um ser que reproduz e mantém a sua prole, para que ela também reproduza e mantenha a própria prole, e assim, dentro de uma cadeia infinita, a espécie humana chegou até a atualidade. Sobrevivente fisiológico, o homem, ele tenta lidar com o suprimento de suas necessidades básicas, como eu já disse, desde que surgiu no mundo. Porém, o homem moderno, que é o homem da atualidade, além da sua sobrevivência fisiológica, ele precisa lidar com a sua sobrevivência emocional. E a sua sobrevivência emocional implica no enfrentar o medo, enfrentar sua própria insegurança, enfrentar a sua formação e, consequentemente, dar conta de si emocionalmente no mundo. E isto tem sido um grande desafio, porque, na realidade, o homem sempre temeu o futuro, o homem sempre temeu o desconhecido. Vive sempre a lamentar o passado e a ansiar um futuro, e, ao mesmo tempo, ignora o presente, se angustia e tenta buscar incansavelmente justificativas para as dores internas e emocionais que o assolam na atualidade. E, neste momento, o que ocorre com a humanidade? Ela é assolada, neste exato instante, por uma pandemia. Um sujeito que não se pode nem chamar de indivíduo, não é? Que se chama coronavírus, aciona de uma maneira muito intensa os temores do homem em humanidade. O homem moderno, que é o homem atual, nunca esteve tão frente a frente com a própria morte, a possibilidade de morte a qualquer momento. O homem que pode ser assolado ou contaminado pelo novo coronavírus e adquirir aí a doença, a Covid-19, que pode exterminar com uma boa parte da humanidade. E isso faz com que o homem tenha a sua área emocional completamente acionada, e ele fica à flor da pele, em determinados momentos, temendo o que será o futuro e, ao mesmo tempo, tentando negar o presente e a atualidade daquilo que esteja ocorrendo nesse instante do planeta Terra.
Não vou dizer para vocês, meus amigos, que o que está ocorrendo seja um castigo de Deus ou um castigo da divindade. Nem tampouco que o homem esteja sendo conclamado a rever a sua trajetória e pensar melhor a vida. Não, o que eu vou dizer é que o ser humano, na face deste orbe, está à mercê das intempéries que podem assolá-lo a qualquer instante. E o coronavírus é uma realidade pandêmica, é um vírus que tem um cabedal mortal, que adoece verdadeiramente e coloca o homem não só diante da face da morte, como de sua própria fragilidade em todos os setores da vida. A forma de vida humana é uma das formas de vida, se não a mais frágil deste planeta. O planeta Terra é um organismo vivo, e todo organismo vivo tem as suas próprias movimentações e deliberações, assim como a forma de vida humana. O homem, por habitar a crosta da Terra, ele está sujeito a qualquer tipo de intempérie, desde as intempéries que possam provir do espaço, as intempéries que estão correlacionadas às próprias movimentações naturais do orbe, desde a agressão de micro-organismos que fluem, que se metamorfoseiam e que atingem o homem, surpreendendo-o no auge e no esplendor de todo o avanço tecnológico da atualidade. A realidade, meus amigos, é que vocês, neste exato momento, estão diante do desconhecido. O desconhecido que pode vos ser apresentado pela morte, como o desconhecido que é o próprio coronavírus. O desconhecido da mais avançada ciência, da mais avançada tecnologia. E hoje nós temos grandes inteligências neste planeta, debruçadas, tentando entender a movimentação de um vírus, invisível a olho nu, mas um desconhecido, perigoso e presente, que pode, como eu já disse, assolar uma boa parte da humanidade. Quando o homem, ele lida diretamente com a sua fragilidade, ele é surpreendido em si mesmo. Nesses dois movimentos que eu acabei de apresentar para vocês. Ou ele se amedronta, mediante o desconhecido, ou ele nega. Então, vocês verão indivíduos que dirão: o coronavírus é uma realidade. E vocês verão indivíduos que dirão: não existe coronavírus. Isso é coisa da mente humana, dos poderosos que querem dominar a Terra. Mas quero deixar claro novamente: a Terra é um organismo vivo e tem as suas próprias deliberações. O homem é um membro da natureza planetária. Não é superior às outras formas de vida, nem inferior a elas. Faz parte da cadeia planetária. E ele pode, com exclusividade, pensar o mundo, o que não ocorre com as demais formas de vida. E como eu digo há alguns anos, desde que me manifesto na senhora Marlete, se o homem pode pensar o mundo, ele também pode pensar a si mesmo. Este momento de pandemia é um momento que não foi deliberado por inteligências superiores que querem dar uma lição no homem. É uma deliberação da natureza. É um movimento que assola o homem de tempos em tempos. Não é a primeira pandemia que a humanidade vive. De tempos em tempos, ela é assolada por uma doença produzida por micro-organismos que pode dissipar uma boa parte da humanidade, como eu já disse. Então, este é um momento que
você deve aproveitar, e isso é um processo individual, e fazer reflexões sobre como você tem conduzido a sua vida. Se é como um ser humano mortal, frágil e desconhecido, ou se é como um ser homem que acredita tudo saber, que é imortal e amplamente conhecido. E aí você vai poder ponderar qual é, de fato, a realidade da vida. Porque a pandemia tem demonstrado que este momento é único para todos. Para aqueles que estão vivendo e sendo atingidos pela pandemia neste momento, para a sociedade moderna de uma maneira geral e mundial, e para o indivíduo no cerne dos seus sentimentos e das suas emoções. Esse indivíduo corajoso, forte, que ataca, que defende, que foge, mas que neste momento está recebendo um convite da própria vida que é, porque é você que existe neste momento de pandemia. É você que pode fazer as avaliações sobre a sua própria vida. E é você que pode definir o caminho que você quer seguir neste espaço de tempo que a vida te oferece, chamado existência humana. Então, neste momento, nós temos uma sociedade científica no planeta debruçada para entender essa forma de vida e, consequentemente, produzir, possibilitar com que o homem ele continue a sua jornada rumo a si mesmo. Quero também falar com vocês um pouquinho sobre os padrões de comportamento do homem moderno, frisando aí a base de nutrição e reprodução, porque a intenção, consciente ou inconsciente, é sempre garantir isso. Mas o homem moderno que sofre os efeitos da pandemia, ele tem sofrido uma alteração nos seus padrões comportamentais. Para alguns homens, esses padrões já vêm sendo alterados há algum tempo, que é aquele homem que é mais assolado, homem como espécie, incluindo aí homens e mulheres, que é mais assolado pelas suas angústias, pelas suas opressões, não é? Pelo esse estado de desconforto interno, por essa ausência de conseguir se encontrar em um lugar que o caiba, enfim, este incômodo que assola uma boa parte dos seres humanos já faz algum período. Isto tem se alterado neste momento de pandemia. E aquelas pessoas que eram mais seguras, mais firmes e mais fortes, estão apresentando também seus quadros de desequilíbrio mediante o medo do desconhecido. De onde poderíamos justificar o medo se não fosse o medo do desconhecido mediante a própria fragilidade humana? Sem saber como será amanhã, o homem está agindo internamente, sem conseguir focar o que ele anseia, o que ele deseja, o que ele quer, e principalmente sem conseguir atracar em um porto seguro que lhe garanta poder pensar pelo menos o dia de hoje. O homem moderno, afeito a determinar como seria o amanhã, hoje está surpreendido mediante o desconhecido, porque, na realidade, ninguém no mundo hoje sabe como será o amanhã. Sabe como tem sido esse exato instante, este exato momento que vocês estão vivendo agora. Então, isso quer dizer o quê? Antes era diferente? Não. Mas o homem acreditava que sim. E como eu já falo para vocês há alguns anos, a crença não tem compromisso com a verdade.
Quem tem compromisso com a verdade é o conhecimento, que vai buscar desvendar as nuances da vida dentro dos seus parâmetros reais e de normalidade. E qual é a normalidade humana? O homem é mortal. Não tem de ser uma pedra na qual possa reclinar a cabeça. O homem tem, para existir, para ser, para presenciar-se, pertencer-se, este exato instante, esse instante de agora. Com base nisto, vocês estão diante do quê? Da própria fragilidade humana. Uma fragilidade que pode avaliar inteligentemente o que já viveu, as possibilidades do que poderá viver amanhã, embora não saiba, mas que pode exclusivamente lidar com esse exato momento, com esse exato instante, porque é este o bem mais precioso que o homem moderno, que vive a pandemia neste exato momento, está sendo convocado, convidado a observar, a perceber, a lidar inteligentemente com esta realidade, que sempre foi assim, meus amigos. Vocês aqui não viam. Este momento de agora diz o seguinte para você: você é um ser mortal. Sua vida tem limites. Aproveite-a enquanto vivo estás, mas aproveite-a dando sentido, dando norte, dando parâmetro, estando presente e se responsabilizando pela vida que você tem nesse exato instante. Então, este momento de desconhecimento é um grandioso momento em humanidade, aonde o homem está sendo convocado a avaliar quais são suas necessidades reais, como priorizá-las e como se mover mediante as incertezas que a vida apresenta a todo instante. Se o vírus, coronavírus e a pandemia que ele tem produzido mundialmente demonstrou a fragilidade humana, deixou a flor da pele e trouxe a face da morte para cada indivíduo humano, ele também deixou à mostra, a pandemia tem deixado à mostra, desculpem, a fragilidade da sociedade. A sociedade que foi formada basicamente para auxiliar o homem no suprimento de suas necessidades. A sociedade humana, ela é efeito do ser humano e da sua natureza incompleta. Ela não é a causa do ser humano. E as instituições sociais, elas se apresentaram mediante a pandemia tão frágeis quanto a fragilidade humana. Ou seja, a inteligência humana conduz a dinâmica da vida, a dinâmica social, como se fosse mortal, como se pudesse dar conta de tudo aquilo que ocorre no mundo, como se tivesse controle da vida, como se tivesse controle do planeta, como se tivesse controle sobre si mesmo de uma maneira absoluta. E, na realidade, a vida, tanto planetária e com todos os elementos de vida que ela envolve, é extremamente incerta, é oscilante. Ela passa por intempéries a todo instante, seja intempéries coletivas, sejam intempéries individuais, todos sofrem por alguma causa. E como a sociedade ela é uma construção humana e ela é composta por seres humanos, essa fragilidade também está nela. Hoje, talvez, vocês possam pensar de uma maneira mais adequada a importância dos pilares sociais, que eu chamo de 4 pilares: política, direito jurídico,
saúde e educação. E esta sociedade atual, ela foi atingida em um dos seus pilares, quando os 4 já vinham frágeis há algum tempo, e em todo o planeta, com exceção de alguns países, mas muito poucos, não é? Então, a política corroída, o direito corroído, a educação corroída, a saúde corroída. E, neste momento, o que está claro para a humanidade é que a saúde tem uma importância vital. E por quê? Porque a forma de vida humana é muito frágil. E ela precisa, a saúde precisa se tornar uma instituição social compatível com essa fragilidade, considerando os processos preventivos no mundo. Porque se desde que o homem surge no mundo, de tempos em tempos, o mundo é sacudido por pandemias, deveria haver prevenções para receber esses fatores que são incontroláveis no momento em que eles acontecem. E nós, apesar de estarmos diante de uma sociedade moderna, nós estamos vendo o homem moderno perecendo e numa escala de números grandiosa. Por quê? Porque não se considerou que uma epidemia estava prestes a surgir no mundo neste período que vocês estão vivendo hoje. Porque de tempos em tempos ela ocorre, isso é cíclico, e, consequentemente, pode ser observado, pode ser visto, e a saúde como instituição local, estadual, federal, em todos os países, deveria se estruturar para dar ao homem a segurança que ele precisa, a dignidade que ele precisa nestes momentos conflitivos de dor. Nenhuma instituição humana tem o poder de evitar a morte, porque ela ocorre e ela abate todas as formas de vida. Porém, as instituições humanas de saúde, elas podem priorizar a dignidade humana no momento de fragilidade, dando ao indivíduo, pelo menos, uma forma de tratamento digno quando ele vem a necessitar. Então, meus amigos, a inteligência humana, ela precisa ir além dos parâmetros que ela tem ido no decorrer de todos esses anos, no decorrer de todas essas buscas, no decorrer dessa modernidade, que é um avanço, que é uma dádiva, que é resultado da inteligência humana, mas é preciso direcionar a inteligência humana para aquilo que o homem realmente necessita. Então, neste momento, a sociedade humana, ela vive o caos, ela está convulsionada, ela está necessitada de uma sociedade que possa olhar para ela. Mas, ao mesmo tempo, essa sociedade, ela também foi atingida. Seus pilares estão ruídos. E o homem terá que utilizar sua dignidade, sua sensibilidade para se reerguer e poder constituir uma sociedade mais compatível com a sua inteligência e com a sua sensibilidade. Consequentemente, fica aquela pergunta neste momento: Carlos, e o que o autoconhecimento tem a ver neste momento em humanidade? E eu digo, meus amigos, que o autoconhecimento é o grande norte. Ele é a grande baliza apontando, não é para o futuro, é para a sua responsabilidade agora, que repercutirá no futuro vindouro, não é? E quando esse futuro vindouro chegar, ele também será agora. E, consequentemente, um agora mais digno ao fato de se ser uma espécie inteligente e sensível. Então, eu vou argumentar rapidamente com você
sobre alguns aspectos importantes do autoconhecimento neste momento. Como eu já disse, o homem é uma forma de vida sobrevivente. O homem é de uma natureza animal, sexual, humana, e uma natureza incompleta. Uma natureza que se completa nos pares, uma natureza que se completa no conjunto, uma natureza que se completa em sociedade e que nela tem as suas necessidades supridas. A cada homem, uma formação, consequentemente, uma aptidão, consequentemente, uma habilidade, consequentemente, cada um dá o seu contributo para suprir outras necessidades de outros seres humanos e outros seres humanos também suprirem a sua própria necessidade. Então, meus amigos, essa natureza incompleta, ela já diz o quê? Que a forma de vida humana, ela não nasce pronta. Ela se constitui uterinamente, fisiologicamente, sensivelmente. Quando nasce, o homem vai aprender a se tornar um ser humano. E isso é basicamente constituído de 0 a 3 anos. Essas são informações fundamentais que farão com que um ser humano seja um ser humano. Essa formação se consolidará por volta dos 13, 15 anos, que é quando o corpo amadurece e aí ele passa a reproduzir. Então, nós já temos 2 aspectos. Uma natureza incompleta e o segundo ponto, um ser humano é formado por outro ser humano. A formação pós-uterina do indivíduo humano se dá por um outro ser humano, de preferência adulto, que possa nortear aquela pessoa que está sendo formada a partir do nascimento daquele indivíduo como corpo fisiológico. A partir daí, nós temos o quê? Nós temos uma espécie que forma os seus descendentes. Consequentemente, nós vamos a um terceiro ponto. E qual será? A formação humana se dá, basicamente, alheia ao próprio indivíduo que está sendo formado. E é, basicamente, inconsciente para o formador, que muitas vezes cuida sem ter a mínima noção que ele está formando o indivíduo humano para o futuro, para a sua grandiosidade como um ser adulto da espécie humana. Então, natureza incompleta, a formação por um outro ser humano, uma não participação direta na própria formação. E aí eu volto com vocês para entender a sociedade atual. E volto com vocês para entender o ser humano moderno, ainda com os comportamentos de sua primitividade, no âmbito de nutrição e reprodução, embora tudo isso hoje amplamente requintado. Não posso negar, em hipótese nenhuma, que a inteligência humana avançou e trouxe o homem até aqui. Um homem letrado, um homem intelectualizado, um homem tecnologicamente avançado, mas um homem ainda completamente desconhecido de si mesmo. Então, eu deixo uma questão para todos. Como pode um homem que desconhece a si mesmo formar de uma maneira digna e consciente um outro ser humano? Então, meus amigos, autoconhecimento é uma questão de prioridade na atualidade. É uma questão de equilíbrio psicológico, de equilíbrio psíquico, de amadurecimento emocional. Autoconhecimento é uma questão de ética e de dignidade mediante a coletividade e mediante a si mesmo. É impossível uma sociedade moderna
que possa lidar com os fatores inerentes à espécie, ao ser humano, à sua formação, sem conhecer a si mesmo. O homem necessita urgentemente de autoconhecimento, porque é o autoconhecimento que lhe dará o norte, que lhe dará a baliza, que o fará conhecer a sua natureza humana, uma natureza inteligente, sensível, porém mortal, uma natureza educadora, uma natureza formadora, um indivíduo que forma outro indivíduo com seus próprios parâmetros. E isto, meus amigos, é muito sério com pandemia e sem pandemia, não é? Porque se não houver a pandemia do vírus, haverá o colapso social em determinado momento. Porque aí se torna o ser humano cegos que conduzem cegos, e todos querem ter razão sobre a mais absoluta verdade dita por si mesmo. E, na realidade, a verdade só pode ser vista por aquele que conhece a si mesmo, ou que está ocupado de desenvolver esses parâmetros de autoconhecimento, dando a si o norte e a baliza necessária para o seu crescimento e o seu amadurecimento emocional. Eu poderia aqui, juntamente com vocês, tecer longas argumentações sobre tudo aquilo que envolve o ser humano. O ser humano, para mim, é uma forma de vida belíssima, é uma forma de vida que pensou o mundo, e ao pensar o mundo, alterou o planeta, alterou esse organismo que sustenta o homem e as demais formas de vida que o homem pode entender. Se o homem pode entender parâmetros de comportamento de outras formas de vida, ele pode entender os parâmetros do seu próprio comportamento e ele pode aprender a fazer a gestão desses comportamentos. O autoconhecimento pode dar a todos vocês uma forma de viver mais compatível com a natureza humana, mais compatível com a inteligência, com a sensibilidade, mais compatível com a ética e com a dignidade. Porque a dignidade, neste momento, não está na porta dos hospitais que atendem, neste momento, aqueles que estão acometidos pela doença Covid-19. A dignidade para os menos favorecidos está ausente neste momento deste pilar social que é a saúde. E não é só no país de vocês. Mas vocês são portadores de inteligência e sensibilidade. O que ocorre hoje, amanhã passa, mas retorna no futuro. E é imperioso que aquele que decide conhecer-se tenha noção dos processos cíclicos que envolvem a vida que se é, como os processos cíclicos que envolvem o planeta Terra. O autoconhecimento já estaria justificado pelo simples fato de um ser humano formar outro ser humano. Mas, como vocês podem ver, existem muitas justificativas que, neste momento, justificam o autoconhecimento. O equilíbrio mental, o equilíbrio emocional, o encarar a vida no agora, o fazer parte deste momento histórico que vocês estão vivendo, com a dignidade permanente daquele que aprende irrevogavelmente a viver a vida que se é, independente do que ela apresentar. Eu deixo com vocês as reflexões necessárias aos padrões de comportamento humano, a pandemia que assola o ser humano neste momento globalmente, a fragilidade humana e a fragilidade dos pilares sociais e o autoconhecimento como grande norte a apontar para o futuro. Conheça-te a ti mesmo, pois conhecereis a sua própria verdade. E, consequentemente, você terá um novo norte para guiar a si, e principalmente a si,
e depois aos seus. Uma boa noite a todos, paz e luz em todos, serenidade para lidar com a verdade e coragem e dignidade para enfrentar estes momentos difíceis, mas para viver a vida na qual se existe. Uma boa noite a todos. A senhora Marlete vai conversar com vocês, eu vou deixá-la e me despeço muito agradecido por este momento. Somos diferentes, porque neste momento eu não estou manifesto em um corpo que seja meu, mas todos nós somos inteligências sensíveis em busca de nós mesmos. Uma boa noite. Olá, gente, voltei, Marlete. Bom, a todos os amigos e conhecidos que acompanharam aí a live com o Carlos Manifesto, eu agradeço. Aqueles que estão vendo o manifesto pela primeira vez, também agradeço a presença de vocês. E a minha mediunidade, o meu contributo para este momento, para outros momentos na vida de diversas pessoas, e principalmente o grande contributo para o autoconhecimento nesse instante tão importante de nossas vidas. Muito obrigado e espero que tenhamos outras oportunidades de trazer o Carlos para dialogar um pouco conosco sobre aquilo que ele abrange um pouco a mais que todos nós. Muito obrigada, boa noite a todos. Tchau.